Ao longo das páginas da Bíblia, encontramos histórias que atravessam os séculos como alertas vivos à humanidade. Entre elas está o relato impactante de Sodoma e Gomorra, cidades que se tornaram símbolo de decadência moral, orgulho, injustiça e afastamento de Deus. A história começa em Gênesis, quando Ló, sobrinho de Abraão, decide se separar de seu tio para evitar conflitos entre seus pastores. Abraão, homem de fé e generosidade, dá a Ló o direito de escolher primeiro as terras onde habitaria. Ló olha para as campinas bem irrigadas do Jordão, terras férteis e aparentemente prósperas, e escolhe habitar nas proximidades de Sodoma. A Bíblia faz uma observação marcante. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13:13. Mesmo assim, atraído pela prosperidade e pelas vantagens visíveis, Ló arma suas tendas em direção àquela cidade. Com o passar do tempo, Sodoma e Gomorra tornaram-se conhecidas por sua extrema corrupção. Não se tratava apenas de imoralidade, mas de um conjunto de pecados. Violência, arrogância, opressão aos pobres, desprezo pela justiça e total indiferença à vontade de Deus. O profeta Ezequiel, mais tarde, descreve que o pecado de Sodoma incluía soberba, fartura de pão e despreocupação, mas não ajudavam o pobre e o necessitado. Ezequiel 16:49. O clamor dessas cidades subiu até os céus. Deus, em sua justiça, decide agir, mas antes revela seu plano a Abraão. Em um dos diálogos mais emocionantes da Bíblia, Abraão intercede pelas cidades. Ele pergunta a Deus: destruirás também o justo com o ímpio? E começa a negociar, movido por compaixão. Se houver 50 justos, pouparias a cidade? E 45? E 40? E 30? E 20? Até chegar a 10. Essa conversa revela duas verdades profundas: a justiça de Deus e sua misericórdia. O Senhor estava disposto a poupar cidades inteiras por causa de poucos justos. Mas nem mesmo 10 pessoas justas foram encontradas. 2 anjos são enviados a Sodoma para averiguar a situação e tirar Ló e sua família de lá. Ao chegarem, Ló os recebe com hospitalidade e insiste que fiquem em sua casa. Mas naquela mesma noite, homens da cidade cercam a casa, exigindo que os visitantes sejam entregues a eles. O nível de perversidade havia ultrapassado todos os limites. Os anjos então revelam sua identidade e avisam Ló. A cidade seria destruída. Ordenam que ele reúna sua família e fuja sem olhar para trás. Era a última oportunidade. Ló tenta alertar seus genros, mas eles acham que ele está brincando. Quantas vezes o ser humano trata os avisos de Deus como piada? Quantas vezes ignora os sinais até que seja tarde demais? Ao amanhecer, os anjos apressam Ló, sua esposa e suas 2 filhas. A misericórdia de Deus ainda se manifesta. A Bíblia diz que os anjos pegaram-nos pela mão, porque o Senhor foi misericordioso com eles. Então vem a ordem clara: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte. E então cai o juízo. Chove enxofre e fogo do céu. Sodoma e Gomorra são consumidas. A fumaça sobe como a fumaça de uma fornalha. O que parecia próspero e seguro desaparece em instantes. Aquilo que era símbolo de riqueza torna-se símbolo de destruição. Mas no meio da fuga, acontece algo marcante. A esposa de Ló olha para trás. Talvez por saudade, talvez por apego, talvez por incredulidade. O fato é que ela desobedece à ordem divina e se transforma numa estátua de sal. Olhar para trás custou-lhe a vida. Essa cena ecoa até hoje como um alerta espiritual. Jesus, ao falar sobre os tempos do fim, disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Uma frase curta, mas carregada de significado. Sodoma e Gomorra não foram destruídas apenas por atos isolados, mas por um estilo de vida que normalizou o pecado, desprezou a justiça e rejeitou qualquer temor a Deus. O coração daquelas cidades estava endurecido. Entretanto, a história também é sobre livramento. Ló foi salvo não por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus e pela intercessão de Abraão. Isso nos mostra o poder da oração intercessora. Uma vida fiel pode influenciar o destino de muitas outras.
A narrativa de Sodoma e Gomorra nos confronta com perguntas profundas. O que estamos valorizando? Aparência de prosperidade ou princípios eternos? Temos sido indiferentes à injustiça ao nosso redor? Estamos ouvindo os alertas de Deus ou tratando-os como exagero? Deus é amor, mas também é justiça. Ele é paciente, mas não é indiferente ao mal. O juízo sobre Sodoma não foi precipitado. Foi resultado de um longo processo de corrupção. E ainda assim, antes da destruição, houve aviso. Houve intercessão. Houve oportunidade de saída. A história termina com Abraão olhando de longe para a planície e vendo a fumaça subir. A promessa de Deus a ele continuaria. Das cinzas da destruição, Deus seguiria seu plano redentor para a humanidade. Sodoma e Gomorra permanecem como um memorial bíblico, não apenas de julgamento, mas de escolha. A escolha entre permanecer em uma vida distante de Deus ou atender ao seu chamado. A escolha entre olhar para trás ou seguir adiante em obediência. Que essa história não seja apenas um relato antigo, mas um espelho espiritual. Que possamos ler com os erros do passado e buscar viver com justiça, compaixão e temor ao Senhor. Porque o mesmo Deus que julgou Sodoma é o Deus que hoje oferece graça. E o mesmo Deus que enviou anjos para tirar Ló da cidade é o Deus que continua chamando pessoas para fora de caminhos de destruição. A pergunta que fica é simples e profunda. Quando o chamado vier, estaremos prontos para sair, sem olhar para trás